Existe um circuito que é muito importante para a física, eu chamo ele de circuito notável, né? Aquele que você tem que observar, saber suas propriedades e normalmente sabendo isso você resolve, né, o circuito rapidamente, fácil. Né? Ele está presente, é um clássico da física e eu gostaria de apresentar ele para vocês. Se chama ponte de Wheatstone. Né? Eu vou desenhar a ponte aqui para você entender como é que ele é montado, tá? Então vou começar assim, quer ver, ó? O circuito tem esta aparência aqui, ó, né? Nem essa aparência aqui, ó. Isso. Então aqui você coloca um resistor. Deixa eu só tirar a minha trava aqui. Aqui você coloca um resistor. Aqui você coloca um resistor. Aqui você coloca outro. E aqui você coloca mais um. Esse daqui é o resistor R1. Esse daqui é o resistor R2. Esse daqui é o resistor R3. E aqui o R4. Ligando esse pedaço aqui, ó, do circuito, a gente desce com um galvanômetro. Galvanômetro é o instrumento utilizado para medir pequenas correntes, tá? O galvanômetro depois eu mostro uma foto para você daqui a pouco. E aí a gente liga o resto disso tudo da seguinte forma, olha. Daqui até aqui. Daqui até aqui. Até aqui. Aqui eu coloco um gerador. O gerador tem uma resistência interna. E aí eu sigo com o meu circuito até aqui, ó. Depois eu posso até colocar para você uma variação desse circuito. Então ele é montado dessa forma, né? Aqui está o polo negativo do gerador, aqui está o polo positivo. Acho que eu vou tirar a grade para a gente enxergar melhor, tá? Assim. Esse é o circuito da ponte de Wheatstone. O galvanômetro, como eu estou dizendo para você, ele é um instrumento que mede pequenas correntes. Vamos ver se eu acho um galvanômetro aqui na internet para te mostrar. Quer ver? Ó? Galvanômetro. É esse aparelhinho que está aqui. Ó. Tá vendo? Tem vários galvanômetros aqui. Né? Ele marca, né, do zero está no meio, isso é comum. Né? Aqui ele marca pequenas correntes para a esquerda, num determinado sentido, e outras correntes para a direita, no outro sentido. Esse é o instrumento que está aqui. O galvanômetro ele mede pequenas correntes. Então, olha só o que acontece aqui. Né? A corrente sai daqui, do gerador. Né? Vamos marcar com outra cor para ficar bem bonito. Né? A corrente sai daqui. Ela vem, sobe aqui. Chega aqui nesse ponto. A corrente se divide. Vou chamar de I1 a corrente que vai aqui para cima. Tá ok? E aqui, ó, vou chamar de I2. Tudo bem? I2. Chegando nesse ponto, a gente tem uma corrente que desce aqui, ó, o galvanômetro, vou chamar de IG, corrente no galvanômetro. Eu tenho aqui uma corrente I3. Essa corrente que veio do galvanômetro, ela se junta com a corrente de R2 para formar a corrente aqui, que é uma I4. E aí elas se juntam nesse ponto aqui e forma de volta a corrente I, certo? Que circula desse jeito. I. Acontece que, né, se você combinar essas resistências de maneira adequada, né, com valores, né,
adequados, você vai conseguir fazer com que a ponte fique em equilíbrio. O que é que a gente chama de ponte em equilíbrio? Ponte em equilíbrio. O que significa isso? Significa que a corrente do galvanômetro ela fica zero, tá? Isso é a ponte em equilíbrio. A corrente do galvanômetro, esse B aqui ficou bem ruim, né? Deixa eu anotar aqui, que senão você vai estudar depois num outro horário e não sabe o que que eu fiz, né? Equilíbrio. Aqui, ó. Nossa, esse lápis está escorregando, gente. Esse lápis está escorregando muito. Então vamos lá. Equilíbrio. Melhorou um pouco, tá? Não ficou perfeito, não. Então, a ponte estará em equilíbrio quando a corrente no galvanômetro for zero. Agora, nota aqui, né? Se a corrente no galvanômetro é zero, esse I1 que eu marquei aqui, ó, ele vai ficar igual ao I3, correto? Ó, não desce nada aqui para baixo, então o I1 vem todinho aqui para o I3. Da mesma forma, o I2, ó, vai ficar igual ao I4. Tudo bem? E aí, quando é que isso acontece? Quando é que a ponte fica em equilíbrio? Quando o produto dessas resistências aqui, ó, R1 pela R4, é igual ao produto do R2 pela R3. R2 por R3. Então eu vou te contar como é que eu conheci esse circuito, né, pela primeira vez na parte prática, né? A minha escola não tinha laboratório, minha escola de ensino médio, então eu fui conhecer isso no ensino superior. Um professor, ele veio com o seguinte problema. Ele trouxe um pedaço de arame e a gente tinha que determinar a resistência desse pedaço de arame. Detalhe, a gente não tinha um ohmímetro. O que é o ohmímetro? É o aparelho utilizado para marcação da resistência elétrica. Eu não tinha um multímetro, eu não tinha um ohmímetro, mas eu tinha um monte de resistores, umas caixas de resistores, né? Então, o que a gente fazia, né? Qual era o objetivo dessa experiência trazido pelo professor? Vamos dizer que a R4 fosse a nossa resistência, fosse o nosso arame, né? Você concorda, né, que se eu montar um circuito desse jeito, sem conhecer o R4, faz de conta que o R4 é uma incógnita aqui. Se eu montar esse circuito conhecendo R1, R2, R3 e tendo um galvanômetro e ajustando essas três resistências aqui, de forma que a corrente no galvanômetro fique zero, eu posso usar essa expressão, esse eu conheço, esse eu conheço e esse eu conheço, eu vou determinar a resistência R4? Então, o objetivo dessa aula, naquele dia, naquela tarde, era justamente esse: utilizar um circuito desse tipo na determinação de uma resistência. Você está entendendo a utilidade? Uma das utilidades desse circuito é justamente essa: determinação de valor de resistência. Eu espero que você tenha percebido. Observa bem o circuito, nota essa propriedade e sempre lembre disso daqui. Tem uma variação desse circuito que eu acho bem legal. Eu vou colocá-la aqui, tá? Uma variação da ponte de Wheatstone que eu acho bem interessante. Então vou marcar aqui uma divisória só para você entender. Eu no passado, gente, eu costumava demonstrar essas propriedades todas aí. Mas hoje eu entendo que se a pessoa bate o olho, sabe que é uma ponte de Wheatstone, ela vai apontar essas propriedades e vai resolver o circuito. Pode ser que algum dia você encontre comigo aí nos corredores, etc. E aí a gente senta e eu faço uma demonstração disso. Eu não vou perder meu tempo demonstrando algo muito complexo, sendo que não anda caindo nos vestibulares comuns isso.
Tá? Então, olha só, eu vou montar uma ponte de Whiston aqui, um pouquinho diferente. Tá? Aqui eu coloco ó, o resistor, o R1. Tá? Aqui eu coloco o resistor, né? Vou chamar de R3 para manter a comparação. Só que aqui embaixo ó, eu coloco um fio desencapado. Tá? Esse fio desencapado ele vai ser representado por uma resistência bem grande aqui, ó. Tá vendo? Então é como se fosse um resistor aqui, ó, né? Bem grande. E eu ligo um galvanômetro, né? E esse galvanômetro ele tem uma ponteira, uma pinça que eu posso deslocar para a posição que eu quiser. Eu posso pôr aqui, eu posso pôr aqui, eu posso pôr em qualquer lugar desse fio desencapado. O resto aqui, ó, é igual ao que a gente tinha antes, ó. Um fio ligando aqui embaixo, né? Um outro fio ligando aqui, ó. Finalmente aqui, o nosso gerador. Aqui está mais, aqui está menos. A nossa resistência interna do gerador aqui. E eu vou fechar esse circuito lá na ponta dele aqui, ó. Desse jeitão aqui. E aí? Aí eu coloco, né, a resistência desconhecida ou nessa posição ou nessa posição. E com esse cursor, né, eu posso fazer aqui ó, o seguinte, eu coloco uma marcação, uma régua, né, daqui até aqui. Ó. O resistor total utilizado aqui, ele é calculado de tal forma que a gente consiga fazer o seguinte, ó. Tá vendo aonde ele está agora aqui, ó? Vou chamar esse comprimento daqui até aqui, ó. Vou chamar de L2, tá? Tá entrando no lugar da resistência 2. E eu vou chamar esse outro comprimento aqui, ó, de L4. Agora perceba como é que eu vou ler essa equação de equilíbrio que está aqui. Ó. Vamos tirar de novo o grid para a gente enxergar direitinho. Né? Olha como é que eu vou ler essa equação. Bom, no lugar do R1, tudo bem, R1. Tá? Aqui é uma resistência conhecida. No lugar do R4, eu vou colocar a segunda lei de Ohm. Rho L4 sobre A. Para quem não lembra da segunda lei de Ohm, a segunda lei de Ohm é aquela que permite o cálculo da resistência, né, em função do material que é feito fio, do comprimento do fio e da área de seção transversal dele. Então, olha o que eu coloquei aqui. Do outro lado, quem é que eu conheço? Ah, eu conheço a R3. E no lugar da R2, eu vou colocar a expressão da resistência desse pedaço aqui. Ó. Como é que eu calculo a resistência desse pedaço? Rho L2 sobre A. Então, olha que bacana o que é que eu vou ter aqui no final. Aqui entra a R3. Tudo bem? Olha só o que eu tenho. Eu posso cancelar a resistividade daqui com aqui, porque esse daqui é um fio do mesmo material, na sua extensão inteira. Eu posso vir aqui e cancelar as áreas também. Então, com uma régua, eu meço L2 e meço L4. E aí vamos dizer que eu não conheço R3, mas eu conheço R1. Viu a expressão que sobrou aqui? Ó? A expressão que sobrou aqui é R1 vezes L4, que eu vou medir. Isso daqui é igual a L2 vezes R3. Que tal isso, gente?
né? Uma maneira de medir resistência com a régua, certo ou não? Isso é uma ponte de Wheatstone, isso é um circuito notável, eu espero que você lembre dele, né? Já vi ele caindo de várias maneiras diferentes e a gente é interessante saber essas propriedades desse circuito e matar problemas difíceis de forma bem rápida. Espero que você tenha gostado.